Quem são os 40 senadores que assinaram o impeachment de Alexandre de Moraes, né? Uma imagem com os nomes e os rostos dos 40 senadores que apoiam a abertura de um processo de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes está sendo divulgada pelo líder do PL do Senado, Carlos Portinho, do Rio de Janeiro. A iniciativa integra a estratégia de pressão da ala bolsonarista do Congresso, que tem o afastamento de Moraes como uma das principais pautas da obstrução legislativa em curso. De acordo com o regimento do Senado Federal, são necessários 41 votos, maioria absoluta dos 81 senadores, para que um processo de impeachment contra o ministro do STF seja admitido e avance no plenário. Para que Moraes seja efetivamente afastado do cargo, o julgamento exigiria votos de 54 senadores, equivalentes a 2/3 da casa. Na imagem, divulgada por Carlos Portinho, aparecem os seguintes senadores. E aí tem uma série de senadores aí. Deixa eu ver uma coisa se o Sérgio Moro assinou. Desce aí. Deixa eu ver se o Sérgio Moro assinou. Ó, o Sérgio Moro assinou, cara. Me surpreende, sinceramente, tá? O Romário assinou? Deixa eu ver. Não assinou. O quê? O Renan Bolsonaro tava cobrando ele. Ah, tá. Imóvel. Né? E aí, vai viver do gol de 94 pra sempre? Falou isso. Ele falou isso? Falou. Ah, agora você quer falar isso. Agora em 2025, né? Tá bom. Ele não precisa viver do gol de 94, sabe por quê, o Jair Renan? Porque em 2022 ele fez o que qualquer pessoa que entende que há um mar de idiotas que apoiam seu pai, fez. Ele fez isso aqui, falou, sou conservador de criança, tocou Bolsonaro, vote 22 e se elegeu pelo partido do seu pai, do seu papai, tá? Então eu vou te dizer uma coisa, cara. Nesse mar de negociações, vamos entender o seguinte. Qual é vamos por aqui. De um lado, Alexandre de Moraes, do outro lado, Bolsonaro. O que é o máximo do que o Alexandre de Moraes quer? O máximo do que o Alexandre de Moraes quer é prender o Bolsonaro. Vamos pegar o máximo do que os bolsonaristas querem. O máximo do que os bolsonaristas querem é livrar o Bolsonaro e prender o Alexandre de Moraes. Então é essa a balança. Hoje, do jeito que as cartas estão postas, então você tem um ex-presidente que não é mais presidente, né? Um ex-presidente que não é mais presidente, né? Você tem alguns senadores ligados à popularidade dele. Este presidente está no partido de um cara que paga salário para ele, que é o Valdemar da Costa Neto, que não só foi solto pelo STF, mas deve um monte de favores para o Centrão. Você tem o filho desse cara, muito próximo ao Trump, usando isso mediaticamente para criar sanções, e inclusive para o Brasil e para o próprio ministro. E desse lado você tem o ministro do STF, que é o Alexandre de Moraes, que para ele sair do cargo ele precisa, primeiro, de 41 senadores assinando a abertura do pedido de impeachment, o presidente da casa aceitando esse pedido e depois 53 senadores votando pelo seu impeachment efetivamente, tá? Eu acho, minha análise, mas eu tô errando a análise aqui, hein? Eu acho que o Alexandre de Moraes tem muito mais força nisso do que o Jair Bolsonaro. Então eu vou te falar o que vai acontecer na minha concepção e pode ser que eu esteja errado, mas vamos ver. Eu acho que é o seguinte, os caras vão pleitear, como é normal em toda negociação, eu quero o máximo. Eu quero a prisão do Alexandre de Moraes. Para isso eu tenho que tirar ele, tá, eu quero, assim, prisão do Alexandre de Moraes. Eles sabem que dificilmente eles vão ter isso. Então eles vão baixando a régua. O que eles querem? Eles querem a não prisão do Bolsonaro. Só que é justamente o que o Alexandre de Moraes quer. Então o que eu acho que vai acontecer? Nesse bolo de negociações, eles vão ter algumas vitórias para chamar de suas. E eu vou falar, pode ser que existam vitórias positivas para o Brasil, tá? Uma delas, que eles estão pleiteando, é o fim do foro privilegiado. E aí eu vou te dizer, o fim do foro privilegiado, no cenário atual, é uma coisa boa. Não era para ser, tá? O foro por prerrogativa de função, ele serve para evitar que um parlamentar, por causa da sua atividade, sofra um monte de processo de um monte de gente X. Tá? Então o cara não sofre assédio do judicial, ele vai para o STF. Isso é, na natureza, né, da ideia, uma coisa boa. O problema é que como o nosso STF, ele não julga só caso subjetivo, ele não julga só lei, ele julga caso concreto, ele tem superpoder, ele tem overbooking, né? Ele tem um monte de coisas para resolver. Então ele pode muito bem, até justificar numericamente, pelo tanto de coisas que ele julga, pegar um caso de um foro privilegiado que a pessoa tem lá e jogar para baixo. Fala, já que esse cara é corrupto e eu quero proteger ele, eu jogo ele para baixo na fila e falo que eu estou resolvendo outras coisas. Então, no cenário atual, já que o Brasil é um caos, o fim do foro privilegiado seria uma coisa boa, tá? A consequência disso pode ser negativa, talvez, no futuro, a gente nem consegue prever. Mas
Eu acho que é uma coisa boa que pode, inclusive, ser pleiteada para essa oposição. Vai saber. E a gente vai reconhecer aqui. Agora, o que eles querem de fato é a tal da anistia pra galera do 8 de janeiro, que nem é pra eles, né? Eles querem a anistia do Bolsonaro. E aí vai ficar nessa briga. Vai ficar nessa briga. Prende Bolsonaro, não prende Bolsonaro. Tem impeachment do Alexandre, tem, não tem. O que eu tô dizendo é, na mesa de negociação, o impeachment do Alexandre de Moraes é uma coisa muito mais distante e trabalhosa do que a prisão do Bolsonaro. A prisão do Bolsonaro é algo meio iminente. Você espera o julgamento, não estou nem falando desse, da obstrução de justiça, que o Alexandre de Moraes está metendo os pés pelas mãos. Vamos supor que o Alexandre de Moraes tirasse férias. Ó, o Alexandre de Moraes aqui está doente, ele está com, sei lá, com um problema grave de saúde, ele vai se afastar 4 meses aqui, vai tirar uma licença de 4 meses para ele cuidar do seu problema de saúde. O processo do Jair Bolsonaro continua, o principal, tá? E ele provavelmente vai ser julgado e vai ser condenado por tentativa de golpe de Estado e vai preso. Isso é uma coisa que, assim, se você não fizer nada, se não mexer, ó, ninguém mexe em nada, é a tendência natural das coisas. Como se soltasse uma bolinha na montanha, ela vai cair. É o curso natural das coisas do Bolsonaro ser preso. O Alexandre de Moraes sofrer impeachment é o contrário. É você pegar uma pedra gigantesca e mover ela montanha acima. Você tem, como eu falei, que conseguir os 41 assinaturas para abrir o processo de impeachment, que isso não é tão difícil. Inclusive, eu acho que eles já conseguiram 40, é isso? Já conseguiram 41. É, conseguiram 41, então eles já têm as assinaturas. Se não me engano, eles precisam do presidente da casa para pautar isso, que já é um novo desafio, Só que o grande gargalo é o seguinte, você consegue 54 senadores, 54 dá 2/3 de 81, é isso? Eu acho que tem. Ou 3/5, deixa eu ver, volta lá, não tem aí? Volta lá na outra. Né? Vamos lá, cadê? Na matéria fala. Peraí. De acordo com o regimento 41, tá. Para que Moraes seja efetivamente afastado do cargo, geralmente exigiria 54 votos, o equivalente a 2/3 da casa, né? E se eu não me engano é em 2 turnos também, o que parece que não, mas faz muita diferença. A oposição tá com essa força toda? Eu acho muito difícil. Como eu te falei, no Brasil nada é impossível, mas eu acho muito difícil que você consiga 54 senadores para comprar briga com o STF, não é com o Alexandre de Moraes. Você comprar briga, né, com o Alexandre de Moraes, espera aí que eu tô todo decomposto aqui, segundo o Jota, né? Essa almofada faz a minha calça ficar subindo. Você conseguir 54 senadores que vão peitar a corte é muito difícil, cara. É muito difícil. 54 menos... são 54, é isso? Uhum. Cadê? Menos 81 dá 30, 26, 25, é isso? Você acha que você só tem 25 senadores que não tem rabo preso com o STF? É isso não? Tô errando a conta, tô sendo Bobson. Não, é 27, é isso? Hã? Tô acreditando em você. Não, 54 menos 81, quanto que dá? 27, não é isso? Deixa eu ver, vamos fazer na calculadora para não cometer gafes matemáticas. 81 menos 20... Não, quanto que é? 54. 27, né? Dá 27 senadores. Você acha que você só tem 27 senadores, né, que não tem rabo preso? Eu não sei, cara. Eu não tenho esse dado. Eu não tenho essa estatística, mas eu tenho quase certeza que não. Você não tem só 27 senadores que estão com o rabo preso. Peraí, calma que eu me confundi todo. Tô parecendo a máquina do... Como é que chama lá? A teoria dos jogos. Você não tem só 27 senadores que estejam com o rabo preso com o STF. Tem mais do que 27 que possivelmente estejam com o rabo preso. Exatamente isso. Pois é. E aí, meus amigos? O que você acha? Se eu fosse apostar dinheiro, porque assim, a gente sempre pensa o seguinte, tá, o que você acha do Brasil? Pô, eu acho isso. Você apostaria dinheiro nisso? Então, vamos supor, eu não aposto dinheiro em nada, tudo é imprevisível. Se você chegasse pra mim em 2019 e falasse assim, cara, o Lula vai ser o próximo presidente do Brasil, eu ia falar, cala a boca, eu aposto R$1 milhão que não. Só que ao longo da nossa vida, a gente vai aprendendo que no Brasil tudo é possível. Tipo assim, 2019, mano... Você sabia que o Lula vai ser presidente e o Alckmin vai ser o vice? Eu falo, cara, quanto você quer apostar que isso não vai acontecer? Não, mas o Brasil é isso, então não dá pra apostar dinheiro. Mas se eu fosse obrigado, Arthur, você é obrigado a apostar dinheiro. Você tem 2 cestas pra colocar teu dinheiro. É uma briga, uma queda de braço. De um lado você tem Jair Bolsonaro e os bolsonaristas, do outro lado você tem Alexandre de Moraes e a Suprema Corte. Eu aposto aqui, cara, eu aposto no Xandão, cara. Na força que esse cara tem, eu vou te dizer, né? E aí, no meio das negociações, você começa com as caricaturas, você começa a pedir as migalhas, né? Mete-lhe Marcos Duval.
Aí essa historinha é uma historinha legal, né? Reunião secreta de senadores sela acordo com Moraes pra tirar tornozeleira de Doval, cara. E assim, me dá uma tremedeira quando eu vejo Doval, né? Eu tenho certeza absoluta, certeza absoluta que tem muita gente, muita, não é pouca, que quando lê essas coisas acha que tá falando de mim. Ah, aquele mamãe falei da Ucrânia, né? Eu tenho certeza que tem gente que acha, tá? E é capaz, eu não tô brincando, é capaz de alguém, sei lá, importante achar que é, e eu ainda sofri uma consequência por causa disso, que o Brasil também é cheio dessas coisas. Ah, o Doval lá da tornozeleira, vamos lá na casa dele, aí pega o endereço e vai bater lá na minha porta, eu não tenho nada, mano, o que eu tenho a ver com isso, cara? Assim, isso pode acontecer, tá? Pode que eu esteja lá dormindo um dia às 5 da manhã, toque, 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 quem é? Polícia Federal. Mas eu não fiz nada, meu. Eu amo o Xandão, meu. Por favor, meu. Né? Isso pode acontecer, cara. Isso pode acontecer. Vamos lá, Malu Gaspar. Mano, assim, sério. Não seria épico se isso acontecesse? Tipo, os caras confundem as pessoas e os caras vão na minha casa e ia eu, ser cara, muito bom. Eu não tenho Desculpa, nada. ia ser maravilhoso. Eu ia ficar muito feliz. Imagina as fotos, eu na folha lá de pijama, tipo, com aquela cara de sono. Mano, o que eu fiz, velho, tá ligado? Duval é encontrado em casa sem tornozeleira. Ditadura da toga! Vamos lá. Assim, eu não tô brincando, isso é capaz de acontecer, tá? Eu não estou brincando, tá? Vamos lá. Um grupo de senadores liderado por Davi Alcolumbre. E assim, só um outro adendo. Você sabe que eu respondo um monte de processo criminal, né? Você sabe, tem um monte de processo criminal. Porque assim, eu respondo, assim, de racismo eu já respondi 1 milhão de coisas. Eu falo qualquer coisa, tipo assim, cara, eu não gosto dessa parede. Racista! Cara, eu não gosto muito de tal região do Brasil. Xenofobia! Eu respondo um monte, cara. Eu tenho certeza que isso pode acontecer. Vamos lá. Malu Gaspar, um grupo de senadores liderado por Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal, acertou com os ministros Alexandre Moraes, Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso. Peraí, ele acertou com Alexandre Moraes, Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso um acordo para encerrar a crise provocada no Congresso pela implantação da tornozeleira eletrônica no senador Marcos Doval na última segunda-feira. Não é a tornozeleira do Marcos Doval que está gerando crise no Congresso, cara. Tipo assim, todo mundo tá cagando pra isso, né? Mas enfim, vamos lá. Fontes, a par da negociação, disseram à coluna que Moraes vai acatar um pedido do Senado de revisão das medidas cautelares determinadas contra Doval. Em contrapartida, a mesa diretora do Senado deverá suspender o mandato do político capixaba pela divulgação de relatórios sigilosos da BIM sobre o 8 de janeiro. O que ele está falando é o seguinte, ó. Metile da tornozeleira eletrônica no Marcos Doval. Aí o Senado vai lá... STF, pô, vocês estão invadindo num dos nossos. Tudo bem que esse bosta, né? Mas ele ainda é um dos nossos, tá? Corporativismo na esfera federal canta alto, tá? Ó, então foi o seguinte. Eu tiro a tornozeleira, mas vocês punem ele. Então a própria casa vai punir um dos seus. Pode ser assim? Pode ser desse jeito? Esse foi o acordo, certo? Aí vamos pro próximo... peraí, suspender uma... E nem falou o tempo, né? Mas vamos lá, vai pro próximo capítulo. Rejeito acordo feito com a STF para tirar tornozeleira, diz Doval. O senador Marcos Doval do Podemos diz rejeitar o acordo feito entre o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e integrantes do STF para retirar sua tornozeleira. Sinceramente, eu não sei se eu aceitaria esse acordo, tá? Eu não sei se eu aceitaria esse acordo. Olha, cara, a gente tira a sua tornozeleira e te suspende. Eu não sei se eu aceitaria, porque depende do tamanho da suspensão. Eu vou te falar, se você toma suspensão, eu não sei no Senado a regra, tá? Eu vou te falar da LESP que eu tava lá. Se você suspende por 1 mês, 2 meses, até eu lembro que aconteceu com o João Willis, tá? O João Willis tomou uma suspensão um dia, acho que foi por causa de... Se não me engano foi porque ele cuspiu no Bolsonaro, uma suspensão de 6 meses. Você tem que exonerar teus assessores. Então teus assessores sofrem essa punição também. E depois eles têm que ser recontratados. É uma dor de cabeça, cara. Um saco isso. Vamos lá, Davi Alcolumbre para retirar sua tornozeleira. Aspas, querem que eu aceite um acordo para deixar o mandato e, no meu lugar, assumir a minha suplente, que é de esquerda. Aí jogou ainda na conta da ideologia. Né? Eu sou guerreiro, eu fico com a tornozeleira para a esquerda não dominar o Brasil, né? Rejeito. O que queremos é que tirem as medidas cautelares impostas contra mim para não haver confronto institucional com o Senado, disse Marcos Doval. Segundo o senador, houve uma reunião entre Davi Alcolumbre e os ministros Alexandre Moraes, Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso para encerrar a crise que instalou... Vamos lá. Próxima. E aí chega na próxima notícia, que é o quê? Ele chegando de tornozeleira. Ele tá de chinelo para mostrar a tornozeleira? Entendi. Marcos Doval volta de sapato num pé e um chinelo no outro. Marcos Doval volta de tornozeleira eletrônica ao Senado, da oposição obstruiu os trabalhos. Você sabe que tecnicamente ele não pode fazer isso, né?
Você sabia disso? Tecnicamente você não pode entrar no Senado Federal de bermuda. Você não pode entrar de sandália. Sim. Tecnicamente até isso tem rigor, né? Vamos lá. De chinelo e calça curta, o senador Marcos Duval foi ao Senado nessa quarta-feira usando tornozeleira eletrônica, acessória de monitoramento que passou a usar por decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. De chinelo e calça com a barra curta, Duval deixou a tornozeleira à mostra para entrar no plenário da casa, onde parlamentares faziam uma obstrução aos trabalhos legislativos como protesto à prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, também por decisão de Moraes, né? Vambora. Claro que ele ia dar o show. Ai, eu odeio essa musiquinha do Metrópolis. Ele pôs os esparadrapo cor de pele, tipo assim, nem dá pra ver, tá ligado? É. Vamos lá. Parece um bonecão de cera, né? Enfim, é isso. É isso? Fala, Acabamos de Marcos Marcos. Duval ou tem mais? Gostou do vídeo? Para mais vídeos como esse, se inscreva no canal Inevitável Cortes, deixe o like, comente abaixo o que achou da análise. Vídeos todos os dias com os temas mais diversos da política brasileira.